A caderneta de cromos é uma oferta Sudoeste TMN 2010 e 25 anos do continente. Jornalinho. A informação dos mais novos. Jornalinho era um programa infantil da RTP do tempo em que a televisão não tratava as crianças nem como A. tontinhas, B. tontinhas, C. parvas. Ao pé de coisas vistosas e ruidosas que se fizeram depois um pouco por todo o mundo para o mesmo público-alvo, desde o Boereré de Ana Malhoa até às séries da Ana Montana, Jornalinho parece hoje uma proposta tão estimulante como uma manhã passada num notário. Mas a verdade é que foi um dos programas mais importantes e inesquecíveis das nossas vidas. E creio que tu concordas com isto, na sua forma serena e pacata de ser, no seu estilo de televisão quase zen, porque eu era, não era? Era, sim, senhor. Eu acho que era mais espetacular do que um concerto de Miley Cyrus em 3D. Do que eu me lembro, eu não perdia o jornalinho, eu adorava o jornalinho. Era incrível, tínhamos que ver. Fazia parte de um ritual do fim de semana. E ali tínhamos, num estúdio que parecia um misto de redação e de repartição pública, um grupo de adultos que podiam ser nossos pais, com um ar simpático, embora tão sério e credível como o dos apresentadores dos telejornais. E às vezes com camisolas de lã com borbotos ainda. É verdade, usava-se muito a camisola de lã na televisão. É verdade. E o único ponto mais atrativo à primeira vista para um petis era a presença de dois bonecos incríveis, dois fantoches que em nada ficavam atrás de figuras dos marretas e que conquistaram um lugar no coração dos petizes portugueses, o Horácio e o Elias, sendo que o Horácio era um pássaro vermelho com um bico enorme e o Elias um boneco esgroviado de cabelo aos caracóis. Eram duas figuras que se tornaram verdadeiros ícones e que, à maneira do que acontecia com as personagens das maiores séries estrangeiras, foram mesmo lançadas em bonecos de PVC e tudo. Foi? Houve o Elias e o Horácio. Sim, senhor. O programa em si era serviço público de primeira. António Santos, grande nome mítico da rádio, Manuela de Sousa Rama, o Carlos Ribeiro, que nunca me passaria pela cabeça quando eu vi ao jornalinho que ainda haveria de ser colega dele aqui nesta casa. Eles eram os principais elementos de uma equipa que todos os sábados, pela hora do almoço, nos servia notícias e reportagens didáticas e que nos conseguia cativar de uma forma que tem levado muitos de nós, jovens dos 80s, a clamar por uma edição DVD destes programas. Mesmo que tudo o que lá esteja, obviamente, seja desatualizado, tratando-se de um magazine que falava da atualidade da altura. Mas reparem como era grande o poder do jornalinho neste som retirado de uma das emissões deste histórico programa. António Santos e os bonecos Elias e Horácio começam por apresentar Trabalho Feito. Ouçam. Então, boa tarde e um bom fim de semana para todos vocês. Vamos começar a edição número 44 do nosso jornalinho. E começamos com boas notícias. O Pedro Luís da Cova da Piedade diz-nos que já abriu o jardim de infância na Rua de Angola e agradece a ajuda do jornalinho. A Sónia Carvalho de Foros de Salvaterra também agradece a ajuda do nosso programa no caso de uma estrada que lá havia cheia de buracos. É que o presidente da Câmara já mandou arranjar tudo muito bem. Ótimo. Pergunto, que outro programa infantil na história da televisão em Portugal terá conseguido acelerar a abertura de escolas e tapar buracos nas estradas? É incrível, espetacular. Já não me lembrava desta dimensão do programa. Grande jornalinho. A verdade é que, talvez pela presença de profissionais com experiência no jornalismo sério, jornalinho cativava a atenção não só dos miúdos, mas também dos nossos pais. Era uma experiência familiar, a cheirar a almoço de fim de semana e da qual toda a gente saía a aprender alguma coisa e que nos fazia suspirar de vontade ainda por cima que, no fundo, as aulas na escola fossem como o jornalinho. Fossem como o próprio jornalinho. Isso é que era. O sucesso do programa foi de tal ordem que, para além dos tais bonecos em PVC, o jornalinho deu origem a um jogo de tabuleiro estranhíssimo chamado Jogo Disco Jornalinho. Não sei se te lembras disso. Espera aí, havia um jogo de tabuleiro do jornalinho? Há uma fotografia na net, se procurares. Encontras, acho que é no Fórum do Mistério Juvenil. Mas tu tinhas isso? Não? Tinha. Eu não me lembro das regras. Eu sei que qualquer coisa que a equipa do jornalinho me dissesse que eu devia comprar, para mim era uma ordem. E tu ia para exato? Eu ia. E lembro-me que o jogo disco foi um sucesso. Vinha de facto numa embalagem que parecia um disco de vinil e tanto as peças como o tabuleiro eram feitas de cartolina algo tosca, o que me lembro de gerar alguma revolta junto dos adultos que o tinham de comprar para os filhos. Não me lembro quanto é que custava o jogo disco do jornalinho, mas lembro-me que pairava no ar a ideia de que era demasiado caro para um disco e umas peças de cartão.
Seja como for, perdoamos à equipa de Jornalinho essa incursão algo duvidosa pelo merchandising, porque o programa em si era e ainda é das melhores coisas produzidas para miúdos em Portugal. E não havia só adultos. Na equipa do Jornalinho estava uma inevitável representante do petis português, uma miúda chamada Sílvia, que fazia o boletim meteorológico mais minimalista da TV, mas que toda a criança deste país desejava ser. E porquê? Porque ela estava ali, no Jornalinho, com o Elias e o Horácio e o António Santos. Vamos saber a previsão do tempo para este fim de semana. Ora, diz lá, Sílvia. Por cá no continente, o tempo hoje vai estar bom, com sol e tudo. Que inveja da Sílvia! E era isto. Epá, mas o que será feito de Sílvia hoje em dia? Era bom se ela estivesse a ouvir-nos, era fantástico. É verdade. Ela fazia parte do Jornalinho e por isso tínhamos inveja dela. Possivelmente o Jornalinho era o melhor programa da nossa infância / juventude e eu acho que qualquer pessoa que fizesse parte da equipa do Jornalinho e que tivesse mais ou menos uma idade próxima da nossa era para invejar. Mas para invejar profundamente. Vamos recordar as notícias do Jornalinho. Eram sempre contadas num tom pausado e credível que hoje seria impensável. Hoje é suposto bombardear-se os miúdos com luz, cor, música, ação, até porque eles já não percebem as coisas ditas de outra maneira. Mas nos anos 80, no Jornalinho do nosso contentamento, era assim. Estava aqui entretido com estes aviões e já vos explico porquê. Há pouco tempo, a TAP fez 40 anos. Foi decidido então reunir muitas coisas que contassem a história da companhia. E por fim, foi inaugurado um museu. O museu situa-se num dos blocos do aeroporto, numa zona difícil de acesso. É esta a única falha que encontramos. De resto, é uma maravilha. Ótima exposição esta. Mas uma escola que não está em boas condições é a preparatória de Alhos Vedros. Quem nos dá a notícia é o Joaquim Lopes, de 12 anos. Sensibilizar a atenção para o reino vegetal, para as plantas, para as árvores, é o objetivo do Dia Mundial da Floresta que, como sabem, se celebrou a semana passada. A grandiosa equipa do Jornalinho, o programa que nos ensinou muito do que hoje sabemos. Já agora, devo dizer-vos que António Santos, o homem que liderava este projeto, era também, num registro bastante mais adulto, o responsável por um dos programas de rádio dos anos 80 que mais me influenciou a fazer o que eu faço hoje. Digamos que com o Pão com Manteiga foi assim a dupla de programas, e os do Herman, obviamente, mas estes eram programas que contavam histórias no ar. Eu não conheço o António Santos pessoalmente, mas não posso deixar de lhe agradecer, não apenas pelo Jornalinho, que fez de mim uma pessoa mais interessada e informada, mas também pelas noites longas do FM Estéreo, que fez de mim uma pessoa com vontade de contar histórias algo amalucadas nas ondas do éter. O tecido empresarial deve ser limpo a seco, com todo o cuidado. Água, mesmo tépida, nem pensar. É por isso que, em dias de chuva, nunca devemos usar fatos de tecido empresarial. Aí está. Eu gosto do conteúdo completamente amalucado, mas do tom perfeitamente Era neutro. sempre assim nas noites longas do FM Estéreo e sempre com música muito boa e muito calma. É verdade. Era assim uma espécie de... Isto é emblemático da história da rádio. Era uma espécie de oceano pouco pacífico. Sim. Porque era calmo, mas fervilhava. Era um oceano pacífico, mas maluco. De loucura, sim. António Santos, que depois também apresentou o Jornal 2 da RTP durante muitos anos, com grande credibilidade. O Jornalinho hoje na caderneta de cromos com o Nuno Marco. Vamos voltar ao Jornalinho na segunda edição de hoje. Porque vamos falar de uma rubrica específica do Jornalinho pela qual eu era particularmente obcecado. A Loja do Mestre Zé, com José Lúcio. Meu Deus. Para ouvir daqui a uma hora, sempre numa oferta do Sudoeste MN 2010 e dos 25 anos do continente.